gente, vamos dar continuidade então. Quem tiver alguém para convidar, para indicar essa live, hoje nós vamos falar sobre as mensagens que estão na amamentação, né? Não vou falar de técnicas de amamentação, como amamentar, por que amamentar, não vou falar disso. Eu vou falar do ato em si, da nutrição emocional que existe na amamentação, que essa amamentação, o que significa, né? Não é só o aleitamento materno, então nós vamos falar da parte emocional que existe dentro dessa fase que envolve a amamentação, né? Então, quem tiver pessoas que seriam interessantes que ouvissem isso, para aliviar um pouco a culpa de quem não consegue amamentar, para aliviar aquela tensão de que o vínculo não vai ser o mesmo se eu não amamentar no peito, tudo isso a gente vai falar um pouquinho hoje. E essa live de hoje é a terceira do mês, faz parte do mês de maio, que é o mês dedicado às mães, né? E ela é a última do nosso esquenta para o nosso evento, que vai ser dia 22, 23 e 24. Boa noite, Gra, tudo bom? Esse evento é destinado à maternidade, mas assim, não só para mulheres, né, mas para todo mundo que vive esse processo, não só para as mães, mas para todo mundo que vive o processo da maternidade, inclusive os papais que entram de cabeça, que vivem esse processo. Nosso evento, ele se chama Maternidade em Foco. O ano passado a gente fez também, só que o ano passado chamava Maternidade no Divã. Esse ano nós mudamos o nome, nós mudamos algumas configurações. Então, quem tem interesse em assistir do ano passado, tem tudo aqui no meu Insta e tem também no meu canal do YouTube, Val Teixeira Terapeuta. Também tem todas as aulas lá. Então, foram 5 aulas, 5 lives. Esse ano nós vamos fazer as lives e vamos fazer esse evento que é gratuito, que são 3 dias seguidos, domingo, segunda e terça, dia 22, 23 e 24. Mas lembrem-se de se inscrever, porque quem se inscreve nesse evento recebe um brinde, um presente, né, que a gente fez para vocês. Então, entra lá na minha bio, lá na minha página, tem aquele escrito em azulzinho, clica lá que vocês vão entrar num outro lugar, numa outra página que tem o evento Maternidade em Foco. Entra, se inscreve e aí vocês já vão receber um presente que eu fiz com muito carinho para vocês, né? E para que eu fiz esse evento? Para que de novo eu estou fazendo alguma coisa sobre a maternidade? Por quê? Porque fizeram da maternidade algo muito irreal, fizeram da maternidade algo tão distante, tão grande, tão mágico, que nós mulheres, nós mães, não estamos alcançando mais a maternidade. E a maternidade, gente, ele é um processo natural. Ela faz parte da evolução. Ela faz parte da evolução da humanidade, de todas as espécies, faz parte, é natural. E é por isso que ela é linda. Ela não precisa ser endeusada, floreada, romantizada para ser linda. Ela é linda porque ela é natural. Tudo que faz parte da natureza acaba tendo uma beleza e uma grandeza, né? A gente não precisa maximizar. E o que está acontecendo é que colocaram na maternidade algo tão irreal que as mães estão em sofrimento, elas estão se sentindo cada vez menos capazes, cada vez menos à altura de corresponder às exigências da sociedade e de todos os métodos que vão aparecendo e das novidades. E se existe uma mãe em sofrimento, existe o quê? Existe uma criança insegura. A segurança nossa, nós adultos hoje, a nossa autoestima, a nossa segurança, tudo isso foi herdado da função materna. Quem está me acompanhando já me ouviu falar isso várias vezes, né? A função materna, o sucesso tem a cara da mãe, uma das lives que também tem aqui na minha página. Por quê? Porque é lá na função materna que a gente vai adquirir o sentimento de segurança. A nossa autoestima é desenvolvida ali. Eu recebo toda a proteção que eu necessito e eu vou internalizando isso.
Eu vou pegando esse adulto responsável e de preferência a mãe, porque geralmente a mãe está mais presente em função até mesmo do aleitamento, né? É essa mãe, essa figura, essa função que vai dar pra gente toda essa sensação de proteção, de cuidado. Você está sendo vista, não precisa se preocupar, eu estou aqui à sua disposição. É nessa fase que é desenvolvido a segurança. Se nós temos uma mãe em sofrimento porque ela está o tempo inteiro tentando alcançar um padrão de excelência, existe uma criança que não está sendo vista. Existe uma criança que está insegura. E essa criança insegura vai ser um adulto inseguro futuramente. Vai ser a forma como ele vai se relacionar com as pessoas e com tudo, através do quê? Do que ele aprendeu lá atrás. Então nós fizemos, essa é a terceira live, nós fizemos uma live falando sobre maternidade e o feminino. Qual foi a intenção dessa maternidade e o feminino? Mostrar justamente que nós, mães, antes de sermos mães, éramos mulheres. Dentro do sistema existem algumas regras, leis naturais do sistema. A família é um sistema, o trabalho é um sistema, o nosso corpo é um sistema e existem leis. Uma dessas leis é: o que veio antes ele é maior, né? Ele é mais importante. Então, a mulher, o papel da mulher veio antes do papel de ser mãe. Só que o que vem depois, o mais novo, ele tem prioridade. Então, enquanto nós somos mães de uma criança extremamente dependente, ela é minha prioridade. Isso a gente não muda, ela é minha prioridade. Conforme a criança vai se desenvolvendo, é importante que a gente vai dando essa distância para a criança e com o tempo a gente retome o nosso papel de mulher. Isso faz com que essa criança se sinta no direito de também buscar o futuro dela, de buscar um papel para ela, uma função diferente, que na verdade hoje ela só tem a função de filho, mas ela vai buscar outras funções. Quando a gente abre mão da mulher, da profissional, de tudo que veio antes para ficar só na mãe, a gente mata uma parte nossa, a gente desrespeita uma lei do sistema e a gente coloca nas costas dos nossos filhos um peso que é injusto eles carregarem. É aquela questão, por causa de mim, a minha mãe abriu mão de tudo, por causa de mim, a minha mãe não fez isso, não fez aquilo, então eu tenho que ser grato a ela e eu tenho que olhar para ela, eu tenho que cuidar dela, eu tenho que ficar sempre preso a ela por uma lealdade, por uma fidelidade que não é justa, ela não é saudável, porque nós criamos os filhos para ir para frente. Então, quando a gente tem esse medo de voltar para a mulher, de assumir novamente a mulher, nós não vamos deixar de ser mãe, mas a função materna é ideal que ela seja temporária e que ela vai diminuindo com o tempo. Quando eu volto no meu papel de mãe, na minha função de mãe, no meu papel de mulher, minha função de mulher, mulher enquanto casal, mulher enquanto pessoa privada, mulher enquanto profissional, quando eu volto para esse papel, eu equilibro o sistema e eu autorizo meu filho a se sentir seguro, protegido e autorizado para ir para o futuro. A nossa segunda live, que foi semana passada, eu falei sobre o amor e o ciúme na maternidade. E lá nós falamos sobre as fases do amor, né? As fases de desenvolvimento que o amor passa. E o primeiro amor, que é o amor de exigência, é justamente na fase que nós vamos falar hoje. É a fase onde tem toda essa dependência ainda da criança pela mãe. E ela é saudável. Só que é justo que ela passe, né? A gente não pode ficar preso nessa fase. Então, as mães que sentem ciúmes da criança, o primeiro ciúme ali da criança quando nasceu, recém-nascido, é saudável, 3 meses, 6 meses, ainda é saudável. Por quê? Porque a mãe está saindo dessa simbiose que existia na gestação. E essa simbiose, quem dá o pontapé inicial é a criança. Então, a mãe, às vezes, demora mais mesmo para sair desse processo. Tá tudo bem. O problema é quando a criança já tem 1 ano, 3 anos, 5 anos, 10 anos, 15, 20, 40 anos e essa mãe ainda, ou pai, sente ciúmes desse filho. Aí já não está mais saudável. Houve alguma ruptura, alguma falha numa das fases do amor. Quem quiser assiste a live lá para a gente entender sobre essas fases do amor, que são evolutivas. E eu só chego num amor
maior, o amor de adulto, quando eu passo de uma forma saudável por todas essas etapas. E uma das etapas é o que a gente vai ver hoje, que é o amor de exigência. Aquele amor que a criança, ela simplesmente existe. Ela existe e eu cuido dela, eu enquanto mãe. Por quê? Porque filho não veio para oferecer nada para nós. Filho é uma oferta nossa para o sistema maior, né? Para a humanidade, para o futuro, para a vida que vai se seguir, mesmo quando a gente não estiver mais aqui. Então, é nessa fase que desenvolve esse amor, o amor de exigência. O amor de dependência, eu dependo de você e você cuida exatamente de mim. Quando alguma coisa não aconteceu aqui, faltou alguma coisa, eu vou levar essa falta para os meus relacionamentos futuros. E nós vemos isso aonde? A gente vê isso nos relacionamentos de dependência. Eu preciso de você. Eu preciso de alguém que cuide de mim. Eu quero alguém que olhe para mim o tempo inteiro, que segure minha mão, que faça as coisas para mim. Eu preciso ser cuidada. Olha, esse amor é um amor lá de trás. Porque o amor do adulto é aquele, eu cuido de mim, você cuida de você, eu tenho os meus projetos, você tem os seus, e nós cuidamos do nosso relacionamento e nós temos um projeto em comum, ou vários projetos em comum. Percebem que não é eu olhando para o outro olhando para mim. Somos nós dois olhando para o futuro. Aí na frente desse casal cabem os filhos, cabem todas as outras coisas que virão. Mas para isso precisa que o amor tenha evoluído, passado por todas as fases necessárias para que chegue nesse lugar de maturidade, né? Onde eu consigo me relacionar numa forma de igualdade. O amor entre mãe e bebê, não existe igualdade. Entre os pais e os filhos, não existe igualdade. Entre os casais é importante que tenha. Então, quando eu consigo conciliar isso, eu volto para o meu papel de mulher, eu assumo novamente um papel de casal, eu trago novamente tudo aquilo que eu já tinha e eu passei por essas fases do amor, eu saí desse amor de exigência, depois é o amor do diferente, o amor do respeito, eu chego no amor de futuro. E depois que eu vou desenvolver outras fases do amor, mas nós vamos falar disso hoje. Isso aí está na minha live da semana passada. Então, hoje nós vamos falar de quê? Da amamentação. Ainda coloquei assim, quem amamenta uma criança nutre um adulto saudável. Por quê? Porque a amamentação não é o sinônimo de aleitamento materno. A gente fala, você está amamentando? Sim, se eu estiver dando uma mamadeira, também é uma amamentação. Só não é um aleitamento materno, mas não deixa de ser a amamentação. E o que está por trás disso? O que está por trás disso é uma coisa muito simples, mas que todas essas exigências que eu falei para vocês, que a sociedade foi colocando, o mundo moderno, a evolução foi colocando, foi fazendo com que a gente ficasse preso em outros fatores e não mais no processo que está acontecendo. Amamentar é um conjunto de atos. Amamentar fala de trazer essa criança para perto, fala de aconchego, de segurança, de proteção, de olhar, conexão, de sentir, de entrega, de presença. É isso, eu estou amamentando a criança. Pode ser na mamadeira, pode ser no peito, não tem importância. Não quero, de forma alguma, questionar a importância do leite materno. Não é essa a questão. O leite materno, enquanto nutrientes, é fantástico, é acima de tudo. Mas nós estamos falando do ato de amamentar. Por quê? Porque eu vejo mulheres presas nessa necessidade, na obrigação de amamentar, porque senão ela não é uma boa mãe. E nós estamos hoje com um protocolo muito exigente, né? A mulher que não tem um parto natural não é uma boa mãe. A mulher que não amamenta no leite materno não é uma boa mãe. A mulher que deixa a criança na creche e ela volta a trabalhar, mesmo que ela não precisasse financeiramente, ela não é uma mãe dedicada. Então foram colocando tantas exigências em cima da gente que a gente não consegue mais se conectar com a criança. A gente está conectada com a maternidade, com as exigências, com os protocolos, mas a gente deixou de se conectar com essa criança, com a necessidade, com aquele momento, com a presença
experiência daquele momento. E a amamentação, ela é só um símbolo disso tudo, né? Porque quando a criança, ela é passiva, ela nasceu, ela está acabando aquela simbiose que existia na gestação, mas ela é extremamente passiva, ela é extremamente dependente desse adulto que vai cuidar dela, e em especial da mãe, porque a mãe a reconhece, ela sente essa mãe há muito mais tempo, né? E a criança conhece a mãe de dentro para fora, é uma conexão muito boa, mas não basta, não é só isso. Existem outras questões que estão sendo envolvidas, né? Uma mãe que assumiu que ela não gostou, ela não se sente bem amamentando. Qual o direito que eu tenho de julgar essa mulher como menos mãe? Ela tem as questões dela. A nossa maternidade fala da forma como nós vivemos a nossa maternagem quando nós nascemos. A nossa relação com a nossa mãe. Amamentar é mexer no corpo, né? Esse corpo guarda segredos, ele guarda memórias, ele tem coisas que a consciência não sabe, o corpo sabe. Para muitas mulheres, o toque no seio é extremamente incômodo, né? Algumas mulheres levam para uma outra questão, misturam a amamentação com a sexualidade, faz parte da história dessa mulher, é importante a gente respeitar. Quando eu me obrigo a ficar nesse lugar, porque é o protocolo da boa mãe, eu não me conecto com essa criança. Eu estou conectada com uma dor minha ou com uma exigência. Então, eu vou amamentar meu filho até os 2 anos, porque eu não fui amamentada, e eu sei que isso é importante, e eu quero dar para o meu filho aquilo que eu não tive. Então eu pergunto, para quem você está olhando? É para o seu filho? É para a necessidade dele? Ou é para a sua criança ferida que não foi amamentada lá atrás e que tem uma falha nessa fase agora? Porque eu não estou me conectando com a criança. Eu vejo muitas mães que colocam o peito na boca para ver se a criança para de chorar. A criança não quer peito, ela quer sentar. Ela quer que a mãe fique em pé, ela quer fazer outra coisa. Não, vai o peito. Então, esse peito, ele entra como um cala-boca, muitas vezes. Ele entra como um passatempo. Ele entra como um momento onde eu vou me desligar de algumas coisas, porque eu estou com a cabeça cheia. Põe essa criança aqui. Então, estão percebendo a sutileza que existe nessa amamentação? É um ato maravilhoso. Eu, particularmente, acho que foi uma das fases que eu mais curtia. Eu amava amamentar, mas eu gostava. Não quer dizer que seja o melhor ato do mundo, porque a gente não sabe da história de cada mulher, né? E sim, a amamentação é oferecer alimento. A nutrição é nutrir a alma, o emocional, o psíquico. Então, quando eu estou aqui presente, amamentando, seja na mamadeira ou seja no peito, e eu estou me conectando com essa criança, estou olhando para ela. Se vocês perceberem, as crianças amam olhar para o rosto da mãe quando elas estão mamando, seja na mamadeira ou não. Elas amam olhar porque elas reconhecem. Aqui existe um vínculo, e todo mundo achando que o único vínculo é o leite materno. Não, o leite materno é um alimento maravilhoso, mas o vínculo passa além disso, não para aí. O aleitamento materno tem ocitocina, produz hormônios, tem tudo isso, mas esse hormônio é o hormônio do amor. Quando eu olho com amor, quando eu estou me vinculando com amor, ele também é desenvolvido, ele também é transmitido para a criança de outra forma, né? Então, a gente pode sim desmistificar essa amamentação como sendo uma coisa obrigatoriamente fundamental para o vínculo. Não, o vínculo ele acontece. A amamentação é um plus, é um extra para a mãe e para a criança, em questões nutricionais e questões emocionais, mas vamos tirar esse peso. Não é por aí. Quando eu amamento o meu filho, querendo não estar aqui, sentindo dor, sentindo incômodo, eu não consigo nem relaxar, a criança está mamando e eu estou me esquivando, eu estou indo para trás. Que mensagem que eu estou passando para o meu filho? Porque se eu estou nutrindo emocionalmente o meu filho, eu estou passando uma mensagem. Que mensagem é essa? Eu te dou uma coisa que eu não gosto de dar.
Eu estou te alimentando, mas isso é pesado para mim, isso é ruim para mim. Olha a dupla mensagem que nós estamos passando para a criança. E sim, ela vai levar isso. Ela vai reconhecer que o alimento nem sempre ele é de bom grado. O que me alimenta também pode ser pesado, pode ter uma outra conotação, uma outra mensagem. Então, a amamentação, seja no peito, seja na mamadeira, ela fala de segurança e de entrega. Eu estou oferecendo o que você precisa. Vamos lá. Muitas das questões que a gente carrega ao longo da vida, inclusive, vamos lembrar disso, a obesidade está muito relacionada com essa fase, né? A criança que não era nutrida, a criança que eu amamentei, deixei lá na cama, pode chorar, tá limpinha, tá quentinha, tá alimentada, não preciso mais fazer nada para ela, pode chorar, não tem problema. Essa criança também está com uma falha, ela vai ficar com uma falha porque nessa fase é a fase da proteção, da necessidade de cuidado, da necessidade de olhar, de segurança. Vamos lembrar, estou passando para o meu filho agora a segurança de que ele vai ter sempre a proteção necessária. Um dia eu saio de cena, mas ele vai internalizar a imagem que eu tive. Já falei isso em outras lives, mas deixa eu dar um exemplo assim. Quando o bebê chora e a gente vai lá e a gente tenta entender o que está acontecendo. O bebê chorou, tentei dar mamar, parou de chorar. Opa! Essa criança foi satisfeita, ela ficou satisfeita. A criança chorou, eu fui lá, tentei descobrir o que está acontecendo e descobri. Eu descobri o que está acontecendo, mas a resposta, na verdade, estava onde? Estava na criança. Estão acompanhando meu raciocínio? Então, a criança está chorando, eu tentei amamentar. Não é, ela não quer, continuou chorando. Eu vou lá, eu vou tirar a fralda, vou ver se ela tem xixi, se ela tem cocô, se a fralda está apertada, às vezes está, ou se está calor, às vezes ela está com alergia, está assadinha. Quando eu vou olhando para ela e vou reconhecendo e vou oferecendo eu vou suprindo a necessidade dela naquele momento, eu estou dizendo para ela, olha, todas as respostas estão no seu corpo. Todas as respostas estão em você. Eu sou a pessoa que estou te sinalizando, a pessoa que está te sinalizando. Um dia eu não estarei mais aqui, mas você vai saber fazer essa resposta. Sabe quando a gente sente isso? Quando agora, adulto, sabe aquela sensação esquisita que a gente tem e fala, não sei, parece que não estou gostando de alguma coisa. E eu desisto daquilo, eu mudo o caminho, eu faço alguma outra coisa. Isso é quando a gente aprendeu a ouvir as nossas necessidades, porque lá atrás, algum dia, um adulto saudável fez isso comigo. Vocês percebem a riqueza desse momento, desse amor de exigência? É aqui que a gente vai desenvolver isso, porque eu vou entender que tudo está em mim e eu tenho a segurança que sempre virá alguém para me socorrer, para oferecer o que eu preciso e para me tirar dessa situação de desconforto. É o nosso primeiro amor. É a primeira fase do nosso amor, a fase da exigência. E a amamentação, ela simboliza muito isso. Porque eu posso tirar a fralda, trocar, tirar a roupa que está calor, ligar o ventilador, qualquer outra coisa. Mas o que vai nutrir, nutricionalmente falando, é o leite. É o alimento. Então, eu preciso oferecer isso para a criança. E a amamentação fala disso, né? A criança que não teve essa relação boa, ela pode sim desenvolver transtornos que lá na frente vão muito estar relacionados com o sobrepeso. Ou às vezes pela falta, né? Aquelas pessoas que não engordam de jeito nenhum, também está aqui. Pode estar aqui, né? A gente não pode bater o martelo e generalizar todo mundo, claro que não. Existem os transtornos, existem todas as outras coisas que a gente precisa considerar. Mas sim, o excesso. Hoje eu não atendo mais criança, mas era muito comum, quando estava no consultório, a criança começa a chorar, a mãe tira da bolsa uma banana. A criança não quer a banana, ela amassa, ela joga no chão, a mãe tira um biscoito. A criança não quer, a mãe tira uma mamadeira cheia de suco. E a mãe vai enfiando comida, a criança não quer.
A criança não precisa o tempo inteiro estar comendo, a criança quer outra coisa. Então aí a gente entra no excesso, né? Aquela alimentação que veio pelo excesso, mas um excesso de cala a boca, vai fazer outra coisa, eu não sei o que fazer com você, eu não vou olhar, eu não vou descobrir, eu não dou conta de você. Esse excesso está falando disso. Por outro lado, a falta está falando, eu não quero contato, eu vou te dar o mínimo possível. Então, essa é uma fase que vai determinar como que a gente vai se relacionar lá no futuro com as outras pessoas. É o amor de dependência, é o amor de exigência. Eu tenho um vazio em mim e eu quero que as outras pessoas preencham esse vazio. Tá fazendo sentido isso para vocês, gente? Se tiverem perguntas, vão trazendo, vão mandando. Semana passada teve várias pessoas que perguntaram alguma coisa e é muito legal, porque são perguntas reais de vocês, né? Vivências de vocês, e isso é muito legal. Quando a gente recorre para a mamadeira, tudo isso, esse olhar, tudo isso também é real. Né? Tudo isso também é presente. E é natural que a criança, ela caminhe. Um dia ela vai começar a ficar mais ativa, ou amamentar demora mais, porque ela para, ela senta, ela volta de novo. Sim, faz parte. É daí que vem essa disponibilidade que eu estou falando. Hoje, eu vejo muitas mães presas nos métodos, presas no acertar. Elas precisam acertar aquela situação com a criança. O que ela faz? O método agora, o novo método que tem, que é o BLW, né? É um novo método de introdução alimentar. Elas não estão nem olhando para a criança, elas querem acertar o processo de alimentação. Elas querem acertar aquela introdução alimentar. Vamos fazer cama compartilhada. Por quê? Eu não durmo bem, mas eu sei que é o bom. Ela não está conectada com essa criança. Se ela não está dormindo bem, se a criança não está dormindo bem, estou fazendo cama compartilhada porque todo mundo diz que é bom. Então eu vejo muitas mães se conectando com o método, se conectando com a necessidade de ser uma boa mãe, do protocolo da mãe perfeita, mas elas não estão conectadas com o filho delas. Então, aqui faz necessário a gente olhar isso. Gestação é a mesma coisa. E vamos lembrar que o nosso vínculo com o bebê começa na gestação, né? Só que eu vejo mães se preocupando com o pilates, com a alimentação, com a dieta, com isso, com aquilo, e elas esquecem que tem um bebê. Elas se conectam com a gestação, mas não se conectam com o bebê. Percebem que tem diferença? Eu estou fazendo porque eu estou grávida. E agora eu sei que para as grávidas é bom isso, é bom aquele outro. Mas eu não paro, eu não olho para a criança, eu não sinto essa criança, eu não falo com ela, eu não vejo como que o meu corpo está reagindo, se o meu corpo está cansado, se não está, eu estou preenchendo os protocolos para ser uma boa mãe. Às vezes, mães que tiveram que passar por um repouso muito grande na gestação, que é ruim, que é difícil, às vezes elas se conectam muito mais com o bebê do que essas mães que estão em busca da saúde, da gestação saudável, porque elas não estão olhando para o bebê. É bem uma coisa bem contraditória, né? É a doença que faz se conectar. A saúde, às vezes, nos desconecta. Então, as mães estão preocupadas com o corpo, com o parto, com a lembrancinha da porta da maternidade, com o berço, com o melhor equipamento, isso e aquilo, e esquecem de olhar que existe um ser ali dentro. A conexão já começa ali. Aí, às vezes, a gente quer recompensar lá atrás, mas aqui já não aconteceu. Então, na gestação, essa conexão já começa. É aqui. E quando nasce, essa conexão continua de uma outra forma. Lá existe a simbiose. Aqui existe a passividade. Aqui existe a dependência. Aqui existe o estar pertinho, o curtindo tudo isso, o dar a comida, né? Acabou a amamentação. Vamos imaginar que a criança já entrou na alimentação, né? Na introdução alimentar. Independente se você se sente segura para dar essa alimentação de pedaços, se você ainda vai na papinha, é seu filho. Se conecte com ele, sinta como que você está segura. Se você está oferecendo um método que você não está segura, você está ensinando o que para a criança?
Se você está amamentando, alimentando de um jeito que isso não te deixa bem, que isso não te deixa segura, qual a mensagem que você está passando para a criança? Né? Eu vejo alguns relatos assim que agora entra essa alimentação BLW, eu não sei se todo mundo conhece, mas é a alimentação dos pedaços. Quando a criança está pronta, a gente não oferece mais a fruta raspadinha, a gente oferece um pedaço que ela consiga comer, segurar, comer, né? Óbvio que precisa de supervisão, a criança precisa de supervisão por muito tempo, não é só nessa fase. Precisa da supervisão, mas eu vejo as mães desesperadas. Se a criança fica vermelhinha um pouquinho, a mãe já está abanando, a criança já está chacoalhando. Qual a segurança que essa mãe está passando para a criança nessa situação? Não existe. Entendem o que eu quero dizer? É muito melhor se eu ofereço o método antigo, mas que eu estou bem, que aquilo se torna uma coisa agradável, eu estou tranquila, eu estou segura, eu estou olhando para você, estou te alimentando do jeito que eu dou conta, porque você, meu filho, vai entender que eu tenho limites, vai entender que eu tenho formas de funcionar. Um dia você vai conseguir ser diferente de mim, um dia você vai pegar todo o material que eu te dei e vai fazer muito mais com isso. Hoje, esse é o meu limite. Então, a alimentação, não só a amamentação, mas a alimentação fala disso, de tranquilidade. Vamos comer, vamos ficar bem, vamos nos alimentar. Eu não preciso desse excesso. Vejo lá cardápio da criança. Hoje é isso, isso. Nossa, faltou isso. Corre lá no mercado, porque eu não posso substituir por outra coisa, porque o cardápio dela da criança hoje é esse. Gente, que conexão que existe entre essa mãe e essa criança? Nessa maternidade não existe. Existe uma conexão fora. Essa criança não está sendo vista, essa mãe não está sendo ouvida. Qual a mensagem que vai ter que tudo é pesado? O alimentar é pesado, o cuidar é pesado, o olhar para você é pesado, deixar você sempre da melhor forma possível é muito pesado. Essas são as mensagens que a gente vai passando para os nossos filhos quando a gente não está bem naquele processo, quando eu não estou conectada com aquele filho, conectada com a maternidade, conectada com as minhas condições. Eu sempre vou passar uma dupla mensagem. É muito mais importante você oferecer só o que você consegue. Eu não consigo amamentar. Vamos imaginar que uma mulher tenha tido um problema lá e ela sente muita dor, né? Precisa unir o amamentar com dor. Qual a mensagem que você passa para essa criança? Olha, eu te amamentava sangrando, com tanta dor, mas eu fazia isso para você. Olha o peso, olha a culpa que eu ponho nessa criança. Percebem que ela vai levar isso para frente? Essas sensações que nós temos de vez em quando de obrigação com o outro, eu preciso sempre agradar o outro, eu preciso sempre devolver o que o outro fez para mim, muitas vezes está preso aí nessa relação, uma relação de peso, uma relação onde tudo não era gostoso. Ouço relatos assim, nossa, o meu peito virou, estava em carne viva, eu alimentava a criança, estava sangrando, saindo leite com sangue, mas eu estava ali. Qual é o seu objetivo? Que mensagem está oculta por trás dessa amamentação, por trás desse leite com sangue? Tem uma mensagem. E não é para o seu filho. A mensagem é: olha que mãe que eu fui. Olha o quanto eu me sacrifiquei por você. Percebem que não é uma prova de amor, isso é uma prova de sacrifício. Eu não estava me doando, eu estava exigindo de mim para você perceber o quanto eu te amo. O amor não pede isso. O amor não pede provas, o amor pede leveza. Eu posso ser o que eu sou e você vai aprender a me amar. Você pode ser do jeito que você é e eu vou te amar. Tem hora que eu não quero estar com você, mas isso não quer dizer que eu não te ame. Tem hora que eu vou fazer um caminho diferente de você, mas isso não quer dizer que eu não te ame. Isso é amor. Esse amor de exigência é o amor lá atrás. Quem está preso nessa necessidade de ficar provando o amor o tempo inteiro é porque teve uma falha lá nessa primeira fase do amor, que está na live passada. O amor de exigência. Só provo que te amo quando eu estou sangrando, quando eu estou no meu limite e eu não arredo o pé, eu não saio daqui, eu não deixo para lá. Tudo isso está falando de sacrifício, não está falando de amor.
Faz sentido isso para vocês? O nosso desenvolvimento, na verdade, eu vou falar no evento do dia 22, dia 23 e dia 24, eu vou falar sobre as fases do desenvolvimento também. Não vou falar só disso, mas vou falar das fases do desenvolvimento. Essa primeira fase, onde a amamentação é muito significativa, ela está dentro da fase oral do desenvolvimento, né? Desenvolvimento infantil no nível, uma visão psicológica, psíquica. E essa fase do oral, ela fala muito da necessidade de receber. Por isso que a criança suga bastante, né? O dedo, o chupeta, ela está sempre sugando, porque é a necessidade que ela está, é a fase do desenvolvimento. Nosso desenvolvimento é encéfalo-caudal, ou seja, começa na cabeça e ele vai descendo até o final da nossa coluna vertebral. E quando ele vai passando por essa região, é a fase que coincide com a amamentação. Por isso que é uma necessidade. O amamentar é uma necessidade da criança. O sugar é uma necessidade. E depois a criança vai sempre explorando as coisas na boca. Ela vai aprender a pôr a mão na boca. Algumas colocam o pé. Tudo que se dá vai direto para a boca. Por quê? Porque é a fase que a criança está. E essa fase do desenvolvimento que envolve, que coincide com a amamentação, pede receber, nutrir. E é através da boca. Por isso que o chorar está muito relacionado também com a dependência. Pessoas, crianças que não foram supridas nessa fase, crianças que choravam muito, porque tem aquela ideia, né, de que se a gente socorre o filho toda vez que ele chora, qualquer chorinho da criança, a gente está lá oferecendo alguma coisa, a gente vai fazer essa criança ficar dependente, a gente vai fazer a criança ficar mimada demais. Não vamos. A criança, ela vai ficar dependente se ela não receber essa questão. Vou responder, Gi. A Gisele está perguntando aqui se a questão da forma física, compulsão por comida, se encaixa nesse período e qual a relação. Vou responder isso para você. Então, só lembrando que esse desenvolvimento do receber, da sucção, ela está inteiramente relacionada com a independência e não com a dependência como se pensa. Tem essa crença de que se eu socorro toda hora, a criança chorou, eu pego. Ela vai ficar mal acostumada. Não, ela está só tendo uma necessidade suprida, que é a necessidade do cuidado, do carinho, da proteção. Chorei, tem alguém que vai me pegar. Porque depois a criança sai dessa fase e ela começa a andar. Quando ela começa a andar, é outra forma de proteção que existe, porque aí ela vai e ela sempre volta pra gente, né? A criança começa a andar, mas qualquer susto, qualquer medo, qualquer coisa, ela volta pra gente. Ou então ela cai e a gente vai até ela. Veja, eu estou mostrando a outra face da independência, né? Lá quando você era totalmente dependente, eu cuidava de você. Agora você está treinando uma independência, eu olho por você e eu vou até você todas as vezes que precisar, ou você pode ir para mim. Então, percebem que eu estou mantendo ainda esse cuidado, mas eu já estou autorizando essa criança a ir para a independência. Vejo pais que não deixam as crianças ir no chão, porque o chão é sujo, porque o chão é frio. Para a criança ir para o chão, precisa pôr um colchão, um tatame, um monte de coisa. Cadê a independência? Cadê a autorização? Então, também está falando desse nível de dependência. Então, o estar dentro dessa fase, dessa permissão, não fala de deixar a criança mal acostumada. Ao contrário, ela vai ter todas as necessidades supridas e ela vai poder caminhar depois e buscar outras coisas. É bem ao contrário. A criança dependente, o adulto dependente hoje, foi uma criança que não teve as necessidades supridas nessa fase do desenvolvimento. Aí a gente está perguntando aqui, a questão da forma física, compulsão por comida, se encaixa nesse período? Qual a relação? Gi, só me explica, a questão da forma física, o que exatamente você quer dizer? É forma física tipo obesidade? Ou alguma estrutura física mesmo, que é o que a gente trabalha na bioenergética? O que você quer entender dessa questão? A compulsão por comida, sim, geralmente ela está nessa fase
nesse período do desenvolvimento, justamente por quê? Porque ela aprendeu que o único cuidado que ela recebe é através de comida. Se ela chora, tem uma comida. Não é uma mãe que senta no chão, que brinca, que distrai a criança com outra coisa, que passeia para ela ver as coisas. Não, é uma criança que está sempre paradinha ali e toda a questão é, eu dou uma mamadeira, daqui um pouco eu dou alguma coisa para a criança, põe até um melzinho na chupeta para a criança acalmar. Olha, tudo é oral, tudo é na boca. Então, todos os prazeres que essa criança tem em relação a esses adultos que cuidam dela é através da comida. Sim, isso pode interferir nessa compulsão alimentar. Na verdade, todas as compulsões, todos os vícios, eles estão muito relacionados com essa fase do desenvolvimento. Come muito e não engorda, sim. Sim, tem também. Aí é o que a gente fala que ficou na falta. É a criança que não tinha tudo o suficiente. Ela teve que se contentar com o pouco. A alimentação para ela é só o essencial. Né? O essencial, sim, deveria ser sempre essencial, mas é tudo restrito, na hora certa, não precisa mais de carinho, não precisa de cuidado. A criança pode, às vezes eu vejo muitas situações assim, faz tempo que eu não vejo, mas eu via muito. A mãe, a criança ganha uns meses, tipo 7 meses, alguma coisa assim, ela já põe a criança lá no lugar e coloca uma madeira de algum jeito que a criança mesmo segura e ela acha muito bonito a criança segurar. Mas ainda não é a necessidade da criança essa independência, ainda é a necessidade do acolhimento. Então essa alimentação começa a ficar distante, sabe? Ela não é prazerosa, é algo que eu te dou por uma obrigação e vai se vira logo, acaba logo de amamentar. Tô aqui amamentando, mas que saco, eu não queria estar aqui. Se não fosse essa amamentação, eu poderia estar fazendo outra coisa. Ou tô aqui amamentando, mas olhando a televisão. Às vezes a gente assusta porque a criança engasgou, porque a criança mordeu. Mas se ela não tivesse mordido, eu não estaria nem lembrando mais que ela está ali, porque eu estou em outro lugar. Então, sim, aqui é quando a alimentação não é prazerosa. A alimentação é para ser prazerosa, mas no tanto certo. Ela não precisa ser um acalento. Comida não é acalento. Comida é uma necessidade. O acalento vai me fazer acreditar que eu preciso sempre pôr coisas para dentro de mim, senão eu não me sinto bem. E essa aspereza, essa aridez na amamentação coloca da falta, do tipo, comer não é legal. Nossa, ficar aqui nessa relação com a minha mãe e eu com meu filho não é gostoso. Aí a gente entra nessa falta, que é a pessoa que não engorda, né? Ela come e não engorda. E ela come porque ela não processa. É aquele negócio, lembra? Imagina, a mãe aqui amamentando, mas no celular, ou pensando em outras coisas, fazendo conta, né? E a criança querendo essa conexão. Não existe. Então, é a comida que desce reto, né? Não conecta com nada. E o excesso, eu preciso para ficar bem, eu preciso porque se eu chorava, minha mãe me colocava um negócio na boca. E aí eu vou entendendo que eu preciso comer para ficar bem. Aqui colocou, e como nutrir essa mãe que já sabe que faltou, não foi nutrida nessa época da amamentação enquanto criança. Boa, hein? A forma da gente nutrir essa mãe, primeiro essa mãe se conectando com a criança dela. Essa mãe entendendo quem foi a criança, como foi desenvolvida a criança dela, como era a relação dela com a mãe dela. Porque aí, quando essa mãe tem essa percepção, ela consegue entender se o que ela está fazendo para a criança é realmente para a criança, ou para o bebê dela, ou para a criança dela que ficou ferida lá atrás. Entende? Então, a forma de nutrir essa mãe, em primeiro lugar, é fazê-la ter essa percepção. Às vezes eu ouço assim, as mães chegam no meu consultório e falam, eu quero muito desmamar. Não gosto, não sinto prazer, mas eu quero que a criança faça isso. Como é que eu faço? E existem, gente, 1001 receitas. Existe receita de passar remedinho no bico do peito para a criança não querer mais mamar. Veja, você é o adulto. Não é a criança que vai tomar essa decisão, é você. Você não gosta, não é prazeroso, assuma essa postura, porque o vínculo vai continuar. Eu vou continuar cuidando dessa criança, não preciso só dar o peito para que isso aconteça. Mas eu vejo as mães falando assim, eu não suporto, mas eu só estou mesmo porque eu sei o quanto isso faz falta. Veja, fez falta para você.
Talvez a forma como você está oferecendo para o seu filho hoje não está sendo saudável para ele. Você está preso numa necessidade sua lá. Ai, minha mãe nem olhava para mim, eu fui criada pelas babás e não sei o que, então agora eu quero abrir mão do meu trabalho porque eu quero ficar com meu filho. Talvez seu filho não esteja precisando disso, isso quem precisava era você. Então, a primeira forma da gente fazer isso, é a gente fazer essa mãe reconhecer quando a necessidade é dela. Depois disso, pode ser que ela sozinha consiga caminhar, pode ser que não, pode ser que ela precise de uma ajuda, porque a gente tem uma tendência muito grande a unir as coisas à culpa. A gente sempre procura um culpado, né? O culpado por eu ser assim. Não existe culpado, existe agora o responsável. Hoje eu, adulta, sou responsável. Lembra quando eu falei lá atrás que quando a criança, a gente vai ensinando, vai resolvendo os problemas para as crianças, depois de um tempo ela começa a internalizar essa mãe? É aqui. É agora, na fase de adulto, que eu busco essa mãe que eu internalizei. A nossa mãe errou e a nossa mãe acertou. Eu posso entender que o erro dela não vai me acrescentar, mas que as coisas que ela trouxe de bom, eu posso internalizar para formar o meu adulto de agora. Hoje, eu, adulta, sou a mãe que eu preciso ser. Eu não preciso ficar esperando da minha mãe de novo, né? Essa semana tinha uma pessoa que falava assim: minha mãe não olha para mim. Ela não tem uma conversa. Eu chego lá na casa dela, é como se nada tivesse acontecido. Mas está com quantos anos? Você é casada, você tem filhos, seus filhos já estão grandes, você ainda está olhando para a sua mãe. Provavelmente a sua mãe já deu o que ela tinha condições de te dar. Então, quando eu fico olhando para lá, tudo que meu filho fizer aqui, eu vou achar que é uma necessidade dele, mas é uma necessidade minha. Então, eu sou a mãe que abre mão de tudo para ficar com meu filho. Às vezes você está sufocando seu filho, às vezes ele não está fazendo um bom uso de tudo que você está dando, porque você não está dando para ele, você está dando para uma falta que teve em você. Então, é nessa forma que a gente vai nutrir, fazendo essa mãe entender quando é dela e quando não é. E quando é dela, o filho não tem obrigação, o filho não vai conseguir oferecer nada para ela, ela vai ter que buscar nela, porque hoje ela é a mãe que ela precisa ser. Ela internalizou a mãe, ela internalizou o pai, ela internalizou todas as pessoas que foram importantes, que trouxeram um acréscimo para a vida dela, e ela vai montando esse adulto de hoje, esse adulto que hoje consegue oferecer para ela o que ela precisa, suprir as necessidades dela. Então, nunca esqueçam, filho não veio para oferecer para a gente, eles vieram para receber. E essa fase onde a gente oferece, é uma das fases do amor, que entra lá no finalzinho, né, na quinta fase, acho que é a quinta fase do amor, que é o amor de doação. Eu dou para o meu filho, mas eu não cobro nada dele. Né? O filho cobra porque ele está lá na primeira fase do amor. O dia que esse filho for um pai ou for uma mãe, ele já vai ter entrado nessa outra fase do amor também. O amor que onde eu só vou doar. E aqui entra isso. Eu dou para o meu filho, mas eu preciso entender que o que eu vou dar para ele vem ao encontro da criança minha, a criança ferida minha, que não foi nutrida em algum momento. Então, se tem alguma dificuldade com a criança, olha para a sua história, como que era, né? Hoje eu estava atendendo uma pessoa que ela estava trazendo justamente a questão com o filho dela, que ele é irritadiço, que ele deixa ela nervosa, mas como que você era? E aí ela começou a lembrar que ela também era chorona, que ela também chorava bastante, e que ela não sabe a reação que os pais tinham, mas ela percebe a reação dos pais dela hoje com o filho dela quando ele faz esse choro. E ela percebe assim, bem provável que esse choro não era atendido. Então veja, ela está brava com uma questão, o filho dela está incomodando uma coisa nela e ela quer acalmar aquele filho, mas ela não entendeu que isso também era dela. E às vezes o filho não é irritadiço coisa nenhuma, às vezes é o que ela sente porque ela vivia isso. Ela sente essa dor hoje, que talvez não seja do filho, mas que era dela. Então, a gente sempre vai fazer esse caminho. Quando eu reconheço o que é, e eu reconheço que é uma necessidade minha e não do bebê.
Não do bebê, depois, né, ele vai crescendo. São necessidades que a gente passa para eles. Eu tenho medo de escuro, então eu faço meu filho dormir com uma luz acesa, porque ele também tem medo de escuro. Não sei se ele tem, você tem. Ele talvez não. Mas como que eu vou ensinar ele a ser diferente de mim? Percebem? Eu não deixo a criança fazer isso, porque eu lembro que quando a minha mãe fazia, eu me sentia muito abandonada. Mas era você que se sentia abandonada. Ele talvez não. Né? O seu filho hoje talvez não tenha essa dor. E olha, vamos lembrar, gente, as dores que eles vão passar são muitas vezes contornadas por nós. Então, às vezes meu filho, eu não percebo que ele não tem aquela dor e eu nem paro para atribuir que ele não tem justamente porque eu sou uma boa mãe. Eu não sou uma boa mãe porque eu preenchi todos os protocolos, que é a alimentação tal, cama compartilhada, livre demanda. Eu não sou uma boa mãe por isso. Eu sou uma boa mãe porque eu olhei para a necessidade dele e eu ajudei ele a passar aquela fase. E aí a gente entra tanto nessa desconexão com a criança que a gente nem traz para a gente o reconhecimento real do que eu fiz. Do qual foi a minha importância, do quanto eu soube cuidar dessa criança. Eu fico presa na criança que está bem vestida, na criança que está sempre limpinha, na criança que já fala tantas palavras com pouca idade, na criança que sabe falar obrigado, que sabe pedir desculpas, que senta e fica quieta. Eu estou presa numa realidade que não existe. A realidade da criança não é essa. A criança tem um ritmo, a criança precisa de explorar as coisas e eu fico tão presa, se ela fizer tudo isso, eu cumprir minha função, que eu não percebo que a nossa função de mãe, a nossa função materna nesse momento é justamente oferecer o suporte emocional e não na criança educada, não na criança perfeita, porque perfeito não existe. Aliás, falo isso em alguma live minha aí, perfeição não existe na vida. Quem busca a perfeição está olhando para a morte e não está olhando para a vida. É na morte onde nada mais precisa ser mudado, porque tudo já entrou num nível perfeito. É um funcionamento só. Se você mudar isso, se você mudar aquilo, acabou. Não existe mais. Não existe perfeição na vida. Não batam nessa tecla. Não existe mãe perfeita, até porque mãe perfeita é uma maldade muito grande com o nosso filho. Vamos lembrar, se a forma que eu tenho de devolver para os meus pais o que eles fizeram para mim é fazendo muito mais para o meu filho ou para o mundo, porque se eu não tiver um filho eu também vou oferecer para a humanidade, para o sistema maior, eu só vou devolver para eles o que eles fizeram quando eu sou melhor do que eles. Se a minha mãe é perfeita, eu vou ser o quê? Se eu sou a perfeita, meu filho vai ser o quê? Percebem que tem maldade nisso? Eu não sou a mãe perfeita. Eu sou perfeita para aquele filho, com a necessidade que ele tinha, com os meus limites. Dentro da minha condição, eu consegui ser perfeita assim. Fora isso, eu não consegui mais. E meu filho pode entender isso, e ele está autorizado a ir para longe de mim, ele está autorizado a ser melhor do que eu, ele vai pegar, ele vai internalizar essa mãe que eu dei conta de ser, e ele vai ser melhor, ele vai ser maior, ele vai para lugares mais longe. E é assim que eu devolvo para os meus pais tudo que eles fizeram, né? A vida que eles me deram, eu não tenho como devolver para eles. Nada que eu faça aqui vai compensar o sacrifício que eles fizeram para eu existir. A não ser que eu pegue esse sacrifício e falo, olha, tudo valeu a pena. Olha o que eu vou fazer com isso. E aí eu vou para frente e eu faço diferente. E a gente não vai porque a gente fica preso nessa questão de ingratidão. Né? Se eu falar não para minha mãe, isso é ingrato. Se eu não deixar minha mãe fazer o que ela quer, isso é ingratidão. Ela cuidou de mim até hoje. Ela cuidou por quê mesmo? Ela cuidou porque ela era mãe. Mãe dá, não recebe do filho. Não mude as leis do sistema, porque vai desequilibrar e quem vai adoecer com isso é o filho. São os nossos filhos, os nossos netos, os nossos descendentes. A função de mãe é oferecer. Função do filho é receber. Um dia esse filho se torna adulto, ele honra tudo que a gente fez e ele vira para o futuro dele e ele vai oferecer. O filho dele vai receber e assim a vida vai passando. Percebe? Como é bonito tudo isso?
E é a forma de nutrir, né? Então, quando eu falo que amamentar é mais do que dar comida, é o nutrir a alma, é essa alma que a gente está nutrindo. É essa alma onde você pode, onde eu estou aqui para cuidar de você, porque um dia eu não estarei, mas você vai saber o que fazer com você. É aqui que entra a nossa intuição, é aqui que entra a nossa autoestima, a nossa segurança. É nessa fase do desenvolvimento, através dessa amamentação, que a gente oferece isso. Oi, Caíse, tudo jóia? Caíse passou por uma questão com a amamentação. Nós falamos muito lá no começo, não sei de que horas que você está aqui, Caíse, mas o quanto que dói quando a gente precisa assumir uma postura diferente, né? E dói por quê? Eu estou ensinando isso para o meu filho. Se a gente pensar de uma forma sistêmica, entendendo assim, que tudo o que nós temos para oferecer para os nossos filhos é o que eles precisam, o resto eles vão buscar lá fora, a gente percebe que a gente não erra. A gente ou dá menos do que a gente gostaria, ou a gente até dá um pouquinho mais, mas não existe erro. Saiam desse lugar de que eu errei com você. Não, eu fiz, eu simplesmente fiz. Foi assim que eu consegui, era o que eu tinha, era a forma como eu enxergava. Hoje eu enxergo diferente, né? Mas eu fiz assim, foi assim que eu dei conta. Então, quando a gente mostra para o nosso filho o limite, tá tudo perfeito. Ele vai aprender a entender que minha mãe pôs um limite, mas ela continua me amando. Sabe essa sensação que a gente tem, nós adultos hoje? De que se a pessoa não me respondeu, nós temos isso hoje nas redes sociais, né? Manda um recadinho para alguém, a pessoa não me respondeu, ela estava online e não me respondeu. Isso me fere, isso me traz uma dor. Essa dor provavelmente está por quê? Porque eu só provo para você que eu te amo se eu ficar insistindo nessa dor, no sacrifício. Eu não consigo falar para você que, olha, não quero isso agora, assim não vai ser, eu não vou te dar mamar mais, mas eu continuo te amando. Percebe que existe um outro aprendizado através disso? Quando eu ponho o limite e continuo te amando, é esse adulto que hoje, se alguém não fizer do jeito que ele quer, ele acha que não é mais amado, ele acha que ele já foi esquecido, que ele foi substituído. Nós estamos muito nessa relação agora. Essa relação de que tudo tem que ser urgente e do jeito que eu quero, senão você não me ama. Isso vem dessa fase do amor, onde eu não posso pôr limite, porque se eu falar não para você, eu não te amo. Então, o limite virou sinônimo de não amar. E aí a gente não ensina a criança a viver a frustração faz parte da vida. A gente não ensina a criança a esperar, não ensina a criança a respeitar o outro e não ensina a criança a ser suficientemente segura. Porque se o outro não fez assim, é porque ele não te ama. Porque se ele amasse, ele faria tudo o que você quer. Mas que amor é esse? Esse não é amor. Essa é uma fase primitiva do amor. Tá lá nas fases que nós já falamos na live passada. Não é o amor saudável. Não é o amor que eu posso oferecer para o meu filho. É um amor que eu quero só receber. E se eu quero só receber, eu não ofereço. Faz sentido isso para vocês? Mais alguma pergunta, algum comentário? Tá. Nós já chegamos a 1h, então nós já vamos encerrar a nossa live. Beleza, Di. E, gente, mesmo que a gente não tenha filhos, tudo isso a gente leva para todas as pessoas que convivem com a gente, né? Esses aprendizados, esses limites, pessoas que ajudam demais, pessoas que estão sempre ajudando porque aquela pessoa precisa. Veja, às vezes você não está olhando para aquela pessoa, você está olhando para a sua necessidade de provar o quanto você é importante. Ou a sua necessidade de agradar as pessoas. Às vezes você não está olhando para aquela pessoa de verdade. Não é necessidade dela. E aí a gente tira a função do outro. E tem muitas mães, muitos pais tirando a função dos filhos. Função do filho qual é? Aprender com a gente, como a gente se relaciona com a vida, como a gente se relaciona com o outro, como a gente se relaciona com o futuro, com o trabalho, com o dinheiro, com tudo isso.
para um dia eles poderem para longe, fazer diferente. Agora, se eu não deixo, se tudo tem que ser aqui perto de mim, do jeito que eu quero, com muito sacrifício, você tem que ver, olha o quanto eu fiz para você. A gente ouve isso, esses dias eu falei em alguma live, né? Nossa, você vai ver quando eu não estiver mais aqui, você vai se arrepender de tudo isso. Nós estamos pondo culpa, isso não é amor, isso é culpa. O amor é livre. Eu fiz o que eu dei conta de fazer e vou sempre torcer para que você faça mais, para que você faça melhor, para que você vá mais longe, alcance mais coisas, realize mais sonhos. Essa é a função do amor que oferece. Beleza, gente? Beijos e até mais. Tchau, tchau.